Meus caros rubro-negro, tô chegando aqui com o corte do Tá na Área, com mais Paquetá, Flamengo, West Ham. Vai ser positivo isso aí, tomara. E contratação do Endriel, goleiro da base do Botafogo, ele optou pelo Flamengo, exposição, janela, vitrine, é tudo melhor, é lógico. As crias do Ninho representaram ontem e tudo que envolve esse mundo rubro-negro aqui, beleza? Quero dar os créditos ao Tá na Área, o link abaixo na descrição para conferir, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative esse sininho abaixo, deixa seu like porque é importante e eu agradeço. Mas agora vamos para o vídeo, aqui com Richarlison, Gonza, Noel, o setorista do Flamengo, Pedro Moreno e Camila no comando, comentando e analisando com relação a tudo isso. Voltar aqui agora também para o Rio de Janeiro para a gente falar do Flamengo, que estreou ontem no Campeonato Carioca com um time de garotos, né? Um time sub-20, empatou com a Portuguesa em 1-1, mas a notícia do dia está nos bastidores, está na movimentação do mercado. Foi o destaque do Pedro Moreno aqui no início do nosso Tá na Área sobre a possibilidade da vinda do Lucas Paquetá do West Ham de volta para o Flamengo. E essa é a tentativa do rubro-negro nesse mercado, nessa janela. Thiago Lima, nosso Noel, está na área com a gente ao vivo agora para falar um pouquinho mais desse interesse, Noel, porque foi a notícia que chamou muito a atenção nessa segunda-feira, né, amigo? Pelo tamanho do Paquetá mesmo, jogador hoje de seleção brasileira, titular do Ancelotti, e que há esse interesse, esse movimento do Flamengo de trazer. O que a gente tem já dessa negociação? O que já está combinado entre Flamengo e Paquetá e qual é a dificuldade em relação a tirá-lo da Premier League nesse momento, amigo? Bem-vindo, boa noite. Fala, Camila, boa noite para você, Moreno, Rick, Gonçalves, todo mundo. É isso, o Paquetá hoje agitando aí o noticiário do Flamengo e empolgando muito o rubro-negro, né? É um sonho antigo do clube, a gente pode dizer assim. Já houve 2 tentativas do Flamengo recentes, né, de repatriar o Paquetá. Uma ainda na diretoria anterior, uma já nessa atual diretoria. A gente pode dizer que nunca esteve tão palpável assim esse retorno. Mas ainda assim não é algo simples, não é algo simples. O que a gente tem de concreto? O Flamengo já procurou o Paquetá e o Paquetá já demonstrou interesse em voltar ao Flamengo, já aceitou a oferta do Flamengo salarial, base, tempo de contrato, tudo mais. Com o Paquetá já está tudo certo e o Paquetá quer voltar ao Flamengo. Mas ainda falta a parte mais difícil, que é, de fato, convencer o West Ham a chegar a um acordo financeiro com o West Ham, porque, primeiro que o clube está muito mal, né? Como o Moreno citou no início do programa, o clube está muito mal na Premier League, está brigando contra o rebaixamento, e ele perdeu o Paquetá, ele perde um titular absoluto dele num período difícil, né? Nessa reta final de temporada lá na Premier League. E segundo que o West Ham investiu, lá em 2022, quando contratou o Paquetá, 60 milhões de euros para contratar esse jogador. O Flamengo está oferecendo, ele planeja oferecer de 35 a 40 milhões de euros na contratação do Paquetá, que daria aí cerca de 250 milhões de reais. É muita grana, mas ainda assim o West Ham não, nos bastidores, quer recuperar o que ele investiu no jogador lá em 2022. Então, assim, não tá fácil, não é um acordo simples, mas o Flamengo está tentando, conta muito com a vontade do jogador, e se concretizar de fato, seria disparadamente a maior contratação, né, em termos financeiros do futebol brasileiro, passando o Gerson, que foi recentemente contratado pelo Cruzeiro. Então, só atualizando os valores, né, Noel? O Flamengo estaria disposto a oferecer 40 milhões de euros, não é isso? E quanto que o West Ham pagou pelo Paquetá, que você imagina que seja o mínimo ali que eles gostariam? Ele pagou 60 milhões em 2022. Assim, ainda falta uma diferença grande aí. E não é um valor que o Flamengo chegaria, né, nesse valor. Esse valor de 40 já seria recorde no Brasil, né? É exatamente isso que eu ia perguntar. Se o Flamengo estaria disposto a aumentar esses 40 para 60 milhões de euros, porque a gente está falando de muita grana, né, Moreno? A gente está falando de 40, a gente está falando ali na base de quase 250 milhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. A contratação do Gerson, que é a recorde, se não me engano, é 176, né? 7, quase isso, são 179, né? 170, 180. Então, assim, é muito acima. Eu passei hoje boa parte do dia lendo a imprensa britânica para poder, enfim, me inteirar do assunto, e tem algumas questões com relação ao lado do West Ham. Primeiro, se a gente for olhar a trajetória do Paquetá, o Paquetá, se não fosse o caso das apostas, o Paquetá teria sido vendido por, assim, valores recordes do West Ham ao Manchester City. Teria ido para o City naquela temporada, Isso, né? Ele só não foi negociado por conta da questão do caso de apostas. Porém, nesse momento, e aí o que está sendo colocado até na matéria do The Guardian, é que
a grande parte dos jogadores, principalmente os melhores jogadores do elenco, normalmente eles têm cláusulas de baixar o valor da multa rescisória em caso de rebaixamento do clube. Então, assim, não foi aberto o contrato do Paquetá, mas existe uma probabilidade muito grande que, em caso de rebaixamento do West Ham, esse valor da multa rescisória do Paquetá seja um valor até abaixo dos 40 milhões que o Flamengo vai pagar. Então, assim, é um risco que o West Ham corre. Como eu disse, o West Ham é provável, né, o rebaixamento. O West Ham hoje está 7 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Por outro lado, tem a questão da necessidade. O Paquetá, embora seja um time que está completamente desorganizado, rearranjado, uma completa bagunça, mas o Paquetá ainda assim é, tecnicamente, um dos melhores, se não o melhor jogador do West Ham. Então você, numa situação difícil, você abrir mão do jogador, que mesmo com todas essas questões que eu disse, né, o Nuno Espírito Santo já não está muito contente com ele não está querendo ficar no clube, mas ainda assim, tecnicamente, é um jogador que pode te ajudar. A outra opção seria, a partir da venda dos 40 milhões que o West Ham vai pegar, conseguir ainda nessa janela de janeiro, conseguir fazer algumas contratações. Fez contratações agora de 2 centroavantes, o Tati Castellanos, inclusive fez o gol da classificação contra o Queen's Park Rangers e fez a contratação do Pablo. Então poderia ter até uma mudança de esquema que fizesse com que, de repente, a saída do Paquetá, em termos táticos, não sofresse tanto assim. O Tati Castellanos que era interesse do Flamengo, né? Isso também chegou a ser considerado. Mas o West Ham acabou contratando. Então, assim, tem algumas questões que podem, de certa forma, ser um facilitador para o Flamengo nessa negociação. Mas é complexo porque os valores são altíssimos. Assim, o que eu acho aqui, o Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Se não for agora, certamente vai ser na janela do meio do ano. Agora, pensando com a cabeça do Paquetá, para ele ser negociado na Europa, qual clube hoje contrataria o Paquetá? Seria um outro clube de primeira prateleira do futebol europeu? Não, a gente não tem informações de propostas. Entre você jogar num clube secundário ou até continuar no próprio West Ham, brigando contra o rebaixamento na Premier League, você tem uma proposta para você voltar ao Flamengo, voltar para casa. Ele vai chegar aqui para ser pelo menos top 3 dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, podendo ganhar Libertadores, podendo ganhar Campeonato Brasileiro, continuando no radar de seleção brasileira. Assim, me parece esportivamente muito mais atrativo esse retorno ao Flamengo do que jogar num time de segunda prateleira do futebol europeu, sendo que hoje o Flamengo tem condições de pagar salários de nível de Europa, entendeu? Podendo estar mais perto da família também, além de poder disputar desportivamente a cada 4 anos a Copa do Mundo de Clubes, né? Que provavelmente, pelas disputas que o Flamengo tem feito nos últimos anos, na próxima vai estar na próxima também. Então, é uma realidade. Agora, Rick, acho que a principal notícia e trazida pelos nossos repórteres hoje no GE. Globo, eu acho que é a que dá mais expectativas para o torcedor do rubro-negro, é o fato do Flamengo já ter um acordo com o jogador, né? De você já ter a vontade e a escolha do Paquetá de vir ao Flamengo. Porque a gente poderia estar falando aqui de mercado europeu, de outros clubes fazendo proposta para o West Ham. Se o Flamengo pode pagar 40, talvez clubes que paguem euro podem pagar os 60 e tirá-lo. Ter uma vontade maior do West Ham de negociá-lo com clubes que não precisam fazer esse câmbio, né? Que pagam euro e poderiam pagar um pouco mais. Mas já existe o acordo com o Paquetá. Então é mais o alinhamento de como isso vai satisfazer o clube inglês também, né? Não é uma informação, é um achismo, tá? Eu acho que pensando com a cabeça do Paquetá, ele deve estar pensando muito mais em ter um lugar para ele trabalhar calmo, tranquilo por tudo aquilo que ele passou nesses últimos anos, principalmente ano passado, com essa questão da possível condenação pelo caso das apostas, né? E você não ter tido a possibilidade de crescer como jogador, de ter a possibilidade de ir para um grande clube, que era o Manchester City, por você não ter feito aquilo que você poderia ter feito e que as pessoas achavam que você tinha feito, enfim. A cabeça dele não deve estar tão assim tranquila e você não está no seu país, você não está com a sua família, você não está do lado daquelas pessoas que vão te abraçar, que vão te dar o carinho, que vão te dar. E aqui no Flamengo ele vai ter tudo isso, fora esportivamente tudo aquilo que o Pedro falou. Ele vai disputar as melhores competições num grande clube que possivelmente estará disputando todos os títulos de 2026
estará mais próximo do radar da seleção brasileira, porque vai estar sempre disputando o título, então não tem como você sair desse radar, diferentemente no West Ham, que está ladeira abaixo, daqui a pouco o Ancelotti fala, pô, esse cara não sei, não... né? É claro que hoje ele deve estar entre aqueles 18 nomes ali do Ancelotti, que está já ali prontinho para a próxima Copa, mas eu acho que é muito mais essa questão desse carinho, sabe? E por isso que ele eu quero. Ele tá desesperado de ter esse carinho, porque não deve ter sido fácil para ele, né? Eu estou falando como ex-atleta, que vivia algumas situações não tão parecidas, mas também de não me sentir à vontade onde eu estava e precisava de um lugar que realmente eu pudesse fazer aquilo com mais naturalidade. E o Paquetá sente nisso no Flamengo. Imagine só a euforia que já está na rua do torcedor flamenguista com essa possível volta. Então, se ele sabe que ele vai voltar para casa, ele sabe que ele vai ter a possibilidade de estar num grande clube, aonde ele vai poder, sim, respirar mais calmo e aí fazer aquilo que ele faz com muita maestria, que é jogar futebol. Então, talvez essa seja a decisão mais fácil para ele, que é falar, eu quero ir, eu quero voltar. Aí agora tem a questão do dinheiro, que não é pouco dinheiro, mas o Flamengo já falou que dinheiro não é problema. Dito isso, vamos esperar. Eu torço para que o Paquetá volte. Essa questão... Porque, desculpa só terminar, Moreno. Porque quanto mais jogadores de qualidade aqui no nosso futebol, melhor ainda. Claro. Né? Eu estava falando semana passada sobre a possibilidade do Almada voltar para o Palmeiras, o Arias voltar para o Palmeiras, aí pintou até um tal de Almada no Flamengo também. Para mim seria ótimo, quanto mais jogadores de qualidade técnica, né, de seleções, né, cada um na sua seleção do seu país, estarem aqui no nosso futebol, melhor para mim, melhor para quem assiste, melhor para o futebol brasileiro. E o Paquetá não seria diferente. Olha o tamanho do nível que seria esse time do Flamengo com a volta do Paquetá. E com um perfil, Rick, que agora pensando do ponto de vista do Flamengo, o Paquetá está dentro daquele perfil de jogadores que o Flamengo trouxe ano passado e que acabaram fazendo a diferença nas disputas com o Palmeiras. Jogadores acostumados a competir, a vencer. Então você tem aí Jorginho, tem aí Danilo, tem uns jogadores que já estavam no Flamengo e decidiram e conquistaram muita coisa, como o Arrascaeta, como o Bruno. Então o Paquetá, ele pode até no currículo dele, desde que ele saiu do Flamengo, não ter tantas conquistas, mas é um jogador que está disputando a Premier League, está jogando contra os principais jogadores do mundo, jogador que disputou a Copa do Mundo. Fez grandes temporadas. Então é um jogador que, além da qualidade técnica... Ganhou uma Liga Europa. Além da qualidade técnica, além dele estar na casa dele, no clube que o revelou, ele ainda ter essa condição de experiência, de casca, para o Flamengo seria fundamental. Fora que ele pode ser um 8, pode ser um cara que quando o Arrascaeta não puder jogar, ele pode fazer essa função, pode fazer a função que tantos anos o Gerson fez, que é um meia-ponta. Então, assim... Isso me lembra, sabe o quê, Rick? A declaração, esse exemplo que o presidente do Flamengo, o BAP, falou que... Você quer comprar sapatos, então aí você vai no shopping e aí você compra camisa, relógio, calça e depois, quando vai ver, não tem mais dinheiro para comprar o sapato que você precisava. Eu acho que o Paquetá não é o sapato, porque eu não acredito que o Flamengo ou o Felipe Luiz esteja pensando no Paquetá como um jogador mais de frente, porque seria... Ele até já jogou. Já jogou de 9 e no Flamengo e foi bem. É que o Flamengo já tem um closet inteiro, né? Mas deixar ele... O Flamengo vai lá e só compra o closet do Flamengo, ele seria aquela peça íntima mais tranquilinha. Lá o quê? Seria um Rolex. É isso. Mas é isso. Quando é um jogador do tamanho dele, né, que é o Paquetá, relógio você pode sair daquela coisa de contratar só o jogador com o perfil que você estava precisando. O Paquetá é diferente. É que você vai no shopping, olha aquele relógio que você queria muito comprar, embora você esteja buscando sapato. Aí ele olha pra você também. Ele tá piscando pra você, assim, aí foi né? isso. Então, de repente, vem o relógio dos sonhos também. Não, sobre o que... Primeiro, só uma correção, eu falei que ele ganhou a Liga Europa, ele ganhou a Conference League com o West Ham. Em cima do que o Rick falou, da questão mental, assim, às vezes quando a gente fala, principalmente de cifras recordes, a gente esquece exatamente do lado mental e do lado humano do jogador. Assim, primeiro a gente lembrar o tamanho da frustração que ele teve que lidar na carreira. Porque o Paquetá, num dia ele acordou com o Guardiola falando que queria contar com ele no Manchester City,
e no outro dia surge um caso de aposta e que tudo isso vai por água abaixo. Quantos meses assim, ficou nisso? É né? isso. Então, assim, a carreira desse cara tinha tudo para ter ido por água abaixo. E ele consegue... Que, Pedro, claramente atrapalhou a performance dele na Claro, seleção. até na Na seleção. Na Não tem seleção. como. Não tem como, Não tem no como, próprio claro, clube. não tem E assim, e ele dá uma volta por cima, que assim, confesso, tá? Eu não imaginava que ele fosse conseguir dar essa volta por cima a tempo de hoje. A gente, em janeiro, está falando que ele está, se não acontecer nada em termos de lesão ou fora do comum, ele está garantido na Copa do Mundo. Eu não imaginava que ele fosse conseguir, nesse período, conseguir dar essa volta por cima. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar. O tamanho, ele nesse momento pensar, de repente eu vou, por mês, eu posso ganhar 1 ou 2 milhões a menos, mas eu vou estar ganhando ainda assim muitos milhões. E com a minha cabeça em paz, jogando, sendo querido pela torcida, assim, certamente isso balança demais. A gente vai continuar acompanhando também essa parte do noticiário, né, envolvendo agora as negociações do Flamengo com o West Ham, já que com o Paquetá tá tudo acertado, Flamengo e Paquetá têm um acordo. Agora resta convencer o West Ham como fazer para negociar, para ter o Paquetá ainda, quem sabe, nessa janela aqui de volta ao futebol brasileiro, jogando no rubro-negro. Agora, o que já está certo, né, Noel, é a vinda do Andrew, que o Flamengo tinha necessidade, né, de um goleiro reserva. O Matheus Cunha seguiu para o Cruzeiro. E o Andrew, então, está contratado, vai ser essa sombra para o Rossi? É isso, Camila. Segundo reforço do Flamengo para 2026, o primeiro foi o Vitão e agora o goleiro Andrew. Hoje fechou o acordo com o Gil Vicente, né? O Flamengo vai pagar 1,5 milhão de euros, que dá pouco mais de 9 milhões de reais, para ter o goleiro já de forma imediata, porque eles tinham contrato até o meio do ano, poderia vir livre no meio do ano, mas o Flamengo está com essa urgência, né, de não ter uma sombra para o Rossi, está só com um jovem da base, que é o Diogo Alves, de 21 anos, então ele vai apostar nesse goleiro que é revelado num rival, é revelado no Botafogo, aqui no Rio. Foi cedo para o Gil Vicente, mas se destacou muito no Campeonato Português. É jovem, tem só 24 anos. Lembrando que ele foi observado de perto pelo Felipe Luiz e pelo José Boto, né, no início do ano, quando os dois foram a Portugal durante as férias. Eles foram ao estádio, assistiram a um jogo do Gil Vicente contra o Sport e gostaram muito. O André é muito bem avaliado. E o acordo foi fechado hoje, ele chega já no Rio amanhã, né? Nessa terça-feira de noite, desembarca no Rio para fazer exames na quarta-feira e assinar contrato com o Flamengo. Tá aí, galera, o Tá na área. O noticiário esportivo fervendo com essa do Paquetá, a maior contratação, se for confirmada, do Flamengo no campeonato brasileiro desse ano e de toda a história. Mais de 40 milhões que o Flamengo vai oferecer, vai ficar nisso aí. Vai ser próximo disso e vai dar certo, vai concretizar, porque a gente precisa. E, cara, ali no meio vai ficar bem servido, hein? Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, ali com aquela varinha, sendo o maestro do Flamengo. Meu Deus do céu. Quem pensar que perdeu o Gerson ali, a gente soube se virar. E aí, chegando ele, pelo amor de Deus, ele é muito melhor do que o Gerson. Não tem comparação, mas vamos continuar aí nessa pegada. Daqui a pouco pode vir notícias boas pra gente, pra nação, pro Flamengo, pra todos que envolvem o rubro-negro, lógico. E a gente tá aqui. Beleza, o vídeo é só. Se inscreva no canal AS aí, ative o sininho aí abaixo, deixa seu like, compartilha, comenta, diz aí. Seria bom pro Flamengo ou não? O que você diz? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.